No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio a vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. Bom dia, vereadora Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlinha, o Rafa, a todos do Radar, o Guto e a todos que estão nos acompanhando. PSDB. PSDB. A vereadora Carol me fez dar risada agora, que ela falou que a melhor coisa que havia em vir aqui no Radar era tomar café na Favo de Mel depois, né? Agora acabou isso, né? Acabou, poxa. A gente passava bem, né? E eu não costumo comer de manhã, e quando eu vim aqui, eu... Tá certo. Mas agora tem um cafezinho aí depois, né? tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vereadora Carol Ribeiro, como é que está a sua região lá? Tá bem, Pedro. Infelizmente, né, com essa pandemia toda, muitas coisas estão fechadas, até o próprio João do Pulo está fechado. O ginásio, né? O ginásio. Mas está acontecendo algumas obras lá. Dias atrás fizeram o recap da rua Humberto Brochini, que fica no Bela Vista. E ontem começou a rua Raimundo de Araújo, que é conhecida como Rua 13, né? E começou o recap lá e tem outras ruas que estão no cronograma que vão ser feitas. Essa Rua 13 é onde tem a famosa comunidade do 13 ali? Isso, ali no Vila Flórida, próxima à Rua Hungria. E faixas e mais faixas de vereadores ou não? Isso aparece, né, Pedro? Infelizmente, assim, acho que cada vereador tem o seu estilo. Isso é uma coisa que eu nunca fiz e eu até vi a sua postagem hoje do jornal, eu acho que isso já ficou lá atrás, acho que hoje não adianta muito você colocar, além de ser proibido, né? Aliás, me permita, alguns vereadores insistem na tática de colocar faixa, a população agradece o vereador fulano, então parem com isso. Isso é ridículo. Isso é coisa de assessor puxa-saco. Você vê lá que a faixa é profissional, é de letrista, e é a própria assessoria do vereador que está pagando. Além de ser proibido, o vereador está infringindo a legislação, a população não cai mais nesse golpinho não, viu? Parem com isso. Inventem outras táticas, viu? Vereadora, a senhora tem uma atuação na área aí de proteção animal, né? Sim, recentemente eu fiz até um resgate, você acompanhou, né? Sim. Que fizeram um abandono lá próximo ao meu escritório, num ponto de ônibus. E participo da frente parlamentar, né, em defesa dos animais, sou presidente, né? E recentemente, na última sessão, no dia 2, inclusive foi no dia do meu aniversário, ficamos 12 horas lá para votar. Estava o Código de Proteção Animal, que a cidade não tinha, né? Existia uma lei, que era do vereador Zé Luiz, só que ela não contemplava, não era de uma forma tão clara. E aí houve a fusão do projeto da prefeitura junto com o projeto do vereador Zé Luiz, e aí a gente conseguiu votar e dar mais clareza, porque nas reuniões, Pedro, eram muitas cobranças, e a gente não sabia de quem cobrar, se era zoonose, se era meio ambiente, se era saúde, se era DEPAN, e por várias vezes eu falei mesmo que o DEPAN parecia que só era um departamento que só existiam os funcionários, porque nunca era competência de nada, né? Então... Era um cabidão? Assim, aparentemente, eu não quero ofender ninguém, Pedro, mas era isso, porque quando a gente buscava as respostas, cobrava, a gente não tinha, porque ficava nesse empurra, mas não é nossa competência, porque a gente não tem uma lei que regulamente. E agora, graças a Deus, a cidade ganhou, mais os animais ganharam, né? Porque a lei, ela é bem extensa, tem 38 páginas e... ela prevê multa para quem pratica maus tratos, e isso não existia. Multa? Devia ter prisão. Exatamente, só que quem pode fazer é a polícia, né, no caso. Mas, assim, em vista, é que nem eu falei, não é a 8ª maravilha do mundo, mas já é alguma coisa, é melhor do que não ter nada, né, Pedro? Então, e agora? É com o DEPAN? Agora é o DEPAN. Agora a gente pode bater lá e falar, não, vocês têm que ir atrás, vocês têm que investigar essa denúncia, vocês têm que ir averiguar maus tratos, que antes não tinha isso. Outro dia, perto da minha casa, aconteceu o seguinte, uma família viajou e largou o cão sem água e sem comida. Eu estou com um caso desse, que chegou ontem para mim. Aí tivemos que jogar água e comida para o cão.
Vê só, Os vizinhos estão fazendo isso numa residência. mas era o caso da GCM ir lá e resgatar esse animal. Então, né? só que aí eles alegam o quê? Que nem o DEPAN, quando acontecia isso, eles falavam que não tinha o poder de adentrar no imóvel para fazer isso. Eles E não agora poderiam, tem? agora pode. Ah, então. Aí Eles sim. podem. Então, era várias situações que eles não podiam fazer nada, porque não tinha uma lei que regulamentava. Como não? É uma vida em perigo. Não vamos dizer, há uma vida em Você perigo. está vendo que está Exatamente. numa situação, né? É difícil. Há uma vida em perigo, a vida de um animal. Ué, tem que ter consciência disso, né? E lá na região a senhora enfrenta mais outras situações? Como é que estão os problemas na sua região lá? O nosso escritório, Pedro, no início da pandemia ficou fechado, né? Sim. Até por orientação, né? De fechar tudo, a gente ficou um mês fechado. E aí retornamos com algumas restrições, que nem a moça que fica lá no meu escritório atendendo, a gente colocou uma fita, a pessoa não entra no meu escritório. Entendi. Ela vai até a porta, solicita uma xerox, um currículo. A gente até inovou lá fazendo, como as crianças estavam em casa e ainda não estava tendo aulas online, a gente estava imprimindo atividades da série da criança para a mãe poder interter e ainda ensinar, né, ajudar nessa tarefa aí com as crianças em casa. E aí, agora diminuiu um pouco mais, né? Agora já liberou algumas coisas, elas estão tendo aulas online. Mas o que eu percebi, Pedro, você sabe que eu atuo muito na área social, a gente apoia um projeto aí na cidade, muita gente passando fome, muita gente perdeu seus empregos, alguns pequenos empresários fechou. Que nem na minha própria rua mesmo, tem um casal lá que a moça já estava em casa e o rapaz perdeu o emprego, ele montou uma lanchonete de drive-thru e está dando certo. Mas ele teve essa felicidade, outras pessoas, né, não conseguiram. Como é que a senhora observa essa iniciativa da prefeitura de fazer agora refeições, né? Eu vi, inclusive, a gente estava com uma parceria com o SESI fazendo isso, com a ONG Ipanema, entregaram mais de quase 30 mil marmitex. Foi um mês e aí eles levaram em várias comunidades, né? Muita gente passando fome. Que nem teve uma situação que eles estavam me contando que eles foram levar o almoço, teve uma família que pediu a janta, que não tinha o que ter na janta. Então, Pediu duas, no caso. A fome hoje é uma realidade. É uma realidade, muita gente passando fome. Eu vejo lá os relatos, mas a gente tem que ter fé, né? Que vai melhorar, que isso vai passar. Infelizmente, muitas vidas já se foram, né? Até de pessoas próximas. Sim. Recentemente, o nosso fotógrafo faleceu lá que registrava tudo nosso, das nossas festas, e foi muito rápido, Pedro, um cara, não tem nem o que falar, sabe? Mexeu muito com a gente, tem uma semana que ele faleceu. E, infelizmente, muita gente está partindo e a gente não sabe quando que isso vai parar, né? Tá certo. E a senhora percebe que a população está mais consciente ou ainda tem muita gente que... Não, agora que liberou tudo, Eita. Pedro... Muita gente ainda sem máscara, eu vejo, porque eu tô na rua, né? A gente se resguarda, mas também não dá para mim ficar em casa esperando, Sim. né? Então a gente percebe que tem muita gente que não tá ligando, não. É aquilo, né, Pedro? A gente só acredita quando tá na nossa casa, né? Infelizmente. Bom, pelo menos temos agora uma notícia que o DEPAN, o Departamento de Proteção Animal, agora é o foco de proteção aos animais, né? E é que nem eu falei, não adianta estar bonito só no papel, né, Pedro? Exatamente. A gente vai acompanhar de perto. Eu fiz já algumas vistorias, eu tive até alguns problemas que eu não tenho como provar. Você sabe que eu perdi o meu animalzinho depois que eu fiz uma vistoria lá nas zoonoses. E então a gente fica assim, né? Sem a lei a gente não podia cobrar muito. A gente cobrava, mas a gente sempre a desculpa era essa. Então agora eu ficarei mais em cima ainda do que eu já fico. Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigada, Pedro. Obrigado, vereadora Carol Ribeiro. Até uma próxima oportunidade. Obrigada até e agradeço pelo convite de estar aqui novamente. Quem sabe no futuro com café da manhã lá na fábrica.